Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Senhor Deus, nós estamos na tua presença nesta manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Obrigado por ter nos trazido aqui nesta manhã para participar da comunhão da igreja, para ouvirmos, para darmos o nosso melhor, para nos fortalecermos no Senhor. Eu creio, Pai, que todos nós que viemos aqui, viemos com o propósito de buscar ao Senhor o enchimento do Teu Espírito Santo, aperfeiçoamento da nossa vida em Ti. Portanto, te peço, Pai, derrama sobre nós o conhecimento, a sabedoria do Senhor e a unção do Espírito Santo em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Um livro que eu recomendo que você leia, um livro da Bíblia, que você pode ler num domingo facilmente, afinal de contas são só 5 capítulos, é o livro de 1 João. É um livro gostoso de ler, simples. Pode ser que às vezes se você for ler o livro de Números, né, Deuteronômio, seja um pouco cansativo de ler, né, Salmo 119, que o pastor Sérgio disse aqui. São livros que requerem um pouco mais de atenção e paciência para ler, porque são muitas informações que às vezes não condiz muito com o que você vive. São coisas muito relativas lá ao povo de Israel, mas tudo na Bíblia tem seu proveito, porque é a palavra do Senhor para todo homem. Mas o livro de 1 João é aquele livro gostoso de ler, que vai direto ao nosso coração. Então eu recomendo que você faça uma leitura dominical de 1 João. E eu gostaria, assim, de comentar rapidamente com vocês algumas coisas aqui que falam muito comigo. Eu me converti lá, né, como tem um amigo meu que fala, alguns 10 quilos atrás, 15 quilos atrás, né, mas faz bastante tempo, em cima aqui de 1 João 5, 12. Que quem pregou na época, inclusive, foi o pastor reverendo Luciano. Ele disse que quem tem o filho na época, né, 1 João 5,12, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Simples demais e profundo demais. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Não resta dúvidas sobre esta palavra. E eu olhei para a minha vida e disse, eu não tenho filho, então eu preciso ter o filho para eu ter a vida. Foi quando eu abri meu coração para que Jesus tomasse em suas mãos e transformasse a minha vida. Então, depois disso, esse livro se tornou uma ferramenta de Deus na minha vida muito especial. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Nesse trecho que a gente leu, o apóstolo João, né, conhecido apóstolo do amor, né, porque ele tem um jeito de falar com as pessoas muito carinhosa, muito amorosa, né, filhinhos, fala sobre amor, né. Tem um outro versículo clássico aqui em 1 João também, né, que está no capítulo 4 e no versículo 8, que diz que Deus é amor, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está aqui também. Então, um livro que fala muito sobre amor, fala sobre relacionamento, a natureza do nosso relacionamento e a qualidade do nosso relacionamento com Deus. E nos ensina que todo relacionamento com Deus e com o próximo, com as pessoas, tem que estar baseado na verdade e no amor.
porque se não for assim, a Bíblia chama de mentiroso, de relacionamentos falsos, relacionamentos mentirosos. Fala sobre uma coisa que parece ser, mas não é. E o fundamento daquilo que é verdadeiro são dois, né? Os fundamentos: o amor e a verdade. O amor e a verdade. E nesse trecho que a gente leu aqui, fala sobre amor e verdade. Se você começou a notar e perceber no começo da nossa leitura, ali no versículo 6 em diante, né, se dissermos que temos comunhão com Ele, né, comunhão com o Senhor, mas andarmos nas trevas, mentimos. E às vezes a gente fala: não, eu tenho comunhão com Deus, eu faço a minha oração e eu procuro participar das coisas, mas a Bíblia fala de andar em trevas, daquelas pessoas que na verdade têm aparência de andar com o Senhor, mas no fundo do seu coração, que é o que realmente importa, não está com o Senhor. O coração não é totalmente entregue a Deus. Para Deus, às vezes eu vejo assim discussões tolas no meio da igreja, no meio do povo evangélico em geral, dos cristãos, falando sobre roupa, sobre tatuagem, sobre não sei o que, sobre cabelo, sobre um monte de coisa, gastando muito tempo com isso, sendo que a Bíblia nos ensina que Deus olha para o coração. Às vezes preocupa-se demais com a aparência. É claro que você está me entendendo. Estou dizendo que o povo de Deus precisa manter uma aparência saudável, sadia, lógico, né? Porque o mundo prega e ensina coisas assim absurdas. Você sabe disso. Só você ficar na frente da televisão por algum tempo, você vai ver como é que as pessoas andam se comportando com relação a aparências. Mas o povo de Deus e a própria igreja nazarena fala que o seu povo deve andar de maneira simples, de maneira sóbria. Mas existe de fato muita preocupação em cima de aparências, daquilo que parece, quando Deus só está querendo o nosso coração. Deus só se importa com o coração, porque é dele que procede as coisas. É a nossa vida, é o que está por dentro. Inclusive a Bíblia fala que o que contamina o homem é o que sai do seu coração. É o que sai, né? É o que sai do interior de nós, de cada um de nós. Então essa questão de trevas é uma questão íntima, é uma coração de coração, que só você e Deus sabe como está, qual é o nível do seu relacionamento, do meu relacionamento com Deus. Está fundamentado em quê? Na luz, porque a Bíblia diz que Ele anda na luz, no versículo 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Parece que um pouquinho mais para frente acontece até uma contradição, porque quem anda na luz não está em pecado, amém? Não é esse o conceito? Porque trevas é sinônimo de afastamento de Deus, e afastamento de Deus é em decorrência do pecado. Quem está em pecado está afastado de Deus, é simples. Mas só que nos versículos adiante, você vai ver que se alguém diz que não tem pecado nenhum, é mentiroso também. Mas como que é isso? Como que alguém pode andar na luz e estar ainda cometendo pecados? Acontece que a Bíblia ensina que o cristão não deve andar na prática do pecado, naquela recorrência de pecado. Mas o cristão, quando pecar, precisa se arrepender e pedir perdão. Veja só como é o andar na luz com Deus. No versículo 7, seguindo ali, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou, purificará, purifica. É uma ação presente, é uma coisa que acontece hoje, agora. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esse é o andar na luz. Esse é o verdadeiro andar na luz.
aquele que sabe da sua fragilidade. Não é para ser como foi o apóstolo Pedro: jamais te negarei, jamais, não, sabe aquela certeza de que eu estou acima e comigo isso nunca vai acontecer, eu nunca vou me desviar, nunca vou cometer isso aqui está... Não é assim não. A gente só tem força para resistir ao pecado, para andar na luz, se Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Porque se não for assim, o homem é presa fácil, o ser humano é presa fácil. O engano é algo forte para quem não tem Jesus. Andar na luz é andar debaixo do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, e ter a sua vida purificada, sendo purificada a todo tempo pelo sangue de Jesus Cristo. É assim que acontece. Então a gente não pode andar com cargas, com remorsos, com pesos, mas temos que andar sabendo que no versículo que a gente viu aqui no capítulo 2, versículo 1, que nós temos um advogado, que é Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Se não disse, no versículo 8, do capítulo 1, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos contando mentira para a gente mesmo. Isso cada um de nós tem que entender. Se confessarmos, aí que está, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vou te contar uma coisa minha aqui, meu irmão. Cada vez que eu venho na igreja e passo por aqui, subo aqui, eu venho pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, porque eu estou entrando na casa do Senhor para falar com os irmãos. Quero ser instrumento de bênção. E eu não entro na igreja sem pedir perdão. Eu não saio de casa, meu irmão, porque todos nós somos frágeis e precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E precisamos conversar com Deus sobre as nossas fraquezas. Cada um de nós. Eu te dou uma dica: faça isso, meu irmão. Não deixe seu coração ter nenhuma manchinha de trevas. Eu lembro de um pastor aí, né? Eu não sei nem qual que é a situação dele hoje, faz tempo que eu não ouço falar. Mas ele falava assim: olha, se você for no supermercado comprar água mineral, que nem dessas que você vê a gente tomar aqui, viu? A gente toma bastante água aqui, meu irmão, porque aqui de cima é quente, viu? Depois, se quiser dar uma passeada aqui em cima, você vai ver do que eu estou falando. Se você frequenta algum tipo de sauna, não precisa, vem aqui, pede para alguém abrir a igreja, você senta aqui debaixo dessa luz abençoada, você vai ver o que é sauna, ainda mais de terno, né? Deus seja louvado por não estar usando terno e gravata hoje de manhã, que está quente, né? Mas se você for no supermercado e comprar uma água mineral dessa daqui, né, e tiver escrito aqui, assim, aqui embaixo, aqui assim, 100% água pura, 1% água de esgoto, você compraria essa água? Desculpa, 99% água pura, purificada, limpinha, 1% de esgoto. Você compraria essa água? Sim. Mas é só 1%. É pouco. Não vai nem fazer nada. Você não compra, né? Se você fosse fazer um passeio de avião e falasse assim, 99% de chance de chegar ao destino e 1% de cair, você iria? Nem meio, né? A gente não entra no avião sabendo que existe um percentual aceito de que ele vai cair. A gente entra sabendo que não é 100% que vai chegar. Pode até acontecer alguma coisa, mas a garantia é que você... não é? É assim, meu irmão. Um coração que anda na luz não pode ter 1% de treva. Não são aceitadas margens. Se tem 100% de treva no nosso coração, se tem um pouco de mancha, tem que confessar essa mancha, tem que confessar essa fraqueza e permitir que Jesus, o advogado justo, nos purifique com o seu sangue. Aí nós vamos estar andando 100% na luz, é o que a palavra nos ensina.
de andar na luz. Aqui não fala para andar no crepúsculo, no amanhecer, no meio, no anoitecer. É andar na luz. Não está um belo dia hoje, um sol brilhando, um sol gostoso, né? Um domingo maravilhoso. Que luz, né? Dificilmente você vai tropeçar em alguma coisa na rua, a não ser que você esteja distraído. Você vai andar com segurança. Mas se tiver de noite, a chance de tropeçar não é maior? A chance de você dar uma topada numa pedra, bater, é muito maior, não é? Se tem trevas nos nossos corações, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que andar 100% na luz. Então, se existe alguma coisa no seu coração que é treva, que é mancha, que é esgoto, confesse ao Senhor e Ele te purificará com sangue maravilhoso e puro. Este advogado não perde causas. Não há argumentos suficientemente fortes para ganhar uma causa de Jesus Cristo, porque Ele nos defende com a justa lei, e Ele é o justo. A Bíblia continua falando, no versículo 3 do capítulo 2, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É um outro ponto em que fala sobre verdade e o não cumprimento da verdade, que é mentira. A Bíblia nos ensina que os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos. E muita gente assim acha que é difícil, né, caminhar com Deus por causa dos mandamentos, né? Puxa, é difícil, né, andar como Jesus quer que a gente ande. Você é praticamente um anjo, né, de tanta santidade, e é muito difícil, né, a gente não errar em nada. Não, realmente é difícil não errar em nada. Mas existe uma questão interessante entre o querer e o fazer. O tema da JNI, que nós exploramos ontem um pouquinho e vamos explorar bastante durante o ano todo, né? Seja, faça e vá. Be, do, go, do inglês, né? Seja, faça e vá. Querer e fazer, né? A gente faz, a gente quer quando a gente é, vamos dizer assim. Você é filho de Deus? Você é do Senhor? Ou você está tentando ser? Porque com Deus é assim, ou é ou não é. É sim, sim, não, não. Não tem metade. Se você é em Deus, então você automaticamente, vamos dizer assim, se é que podemos dizer assim, você deseja as coisas de Deus. Quem é do Senhor deseja as coisas do Senhor. É o querer. Então os mandamentos de Deus não se tornam obrigações, mas se tornam desejos no nosso coração. Eu quero fazer as coisas como Deus estabeleceu. Exatamente, é algo que nos dá prazer. Esse querer, ele decorre do ser. Então, quem é, deseja. O realizar, o fazer, depende do Senhor, meu irmão. Porque quem capacita é o Senhor. Porque se tentarmos fazermos as coisas, obedecer a palavra e seguir os mandamentos de Deus pela nossa força, pelo nosso esforço, você vai conseguir durante 1 mês, 2 meses. Se você for muito disciplinado, 1 ano, depois começa a fraquejar. Porque as coisas de Deus dependem da ação de Deus no nosso coração. Muita gente se sente culpado, né? Porque pecou. E depois busca
a Deus, pede perdão, aí comete pecado de novo e vem a culpa dobrada. Chega uma hora que a pessoa não suporta mais, ela se afasta. Isso acontece com aquelas pessoas que estão buscando a Deus pelo seu esforço, ou então tentando guardar os mandamentos de Deus pelo esforço pessoal. Eu vou te dizer uma coisa: não dá certo, não consegue. A gente só consegue guardar os mandamentos de Deus, ter uma vida que agrada a Deus, se Jesus está no nosso coração, se Ele é Senhor da nossa vida, se o Espírito Santo já nos tomou, nos batizou, já está conosco, está em nós. Do contrário, meu irmão, você não vai conseguir. Eu te falo, não dá certo. Os mandamentos de Deus são prazerosos para aqueles que são em Deus, são os filhos do Senhor. Então, se você julga, porque, por exemplo, aqui em 1 João, se você for seguir o meu conselho e ler, você vai ver que a Bíblia nos manda amar as pessoas, porque Deus é amor. Então, se amar as pessoas tem sido um peso, se no seu coração tem falta de perdão, tem rancor, angústia, frustrações, essas coisas todas, que impedem, que criam uma barreira para que você possa amar livremente as pessoas, então você precisa muito de Jesus agindo no todo do seu coração, e não só em algumas coisas. E quando eu falo só algumas coisas, é quando a gente só consegue amar aquelas pessoas que não nos dão trabalho, né? Porque quando a pessoa pisa no pé, aí o amor acaba. Lembrando que amor não é sentimento, amor são atitudes, práticas. Então a gente, para guardar os mandamentos de Deus, nós precisamos ser, ou seja, precisamos ser filhos autênticos, remidos, lavados no sangue de Jesus Cristo, que tenham a unção do Senhor em seu coração, porque as coisas de Deus, a palavra diz que são loucura para o mundo. O mundo fala, não, você não leva desaforo para casa. É assim, né, que as coisas do mundo, né, que se ensinam aí em todos os lugares, se ensinam nas novelas que o pastor Sérgio tanto aprecia. Não, né? Nenhum de nós aprecia, porque ensina tudo, né, o que é o contrário à palavra do Senhor. Mas tudo que se aprende aí fora é a lei do bateu, levou. É a lei de você se impor sempre. Por isso que as coisas do Senhor são loucura, porque a Bíblia fala que a gente não tem que se impor com ninguém, mas temos que ser servo das pessoas, amando as pessoas, respeitando, buscando o que é melhor, orando por elas, intercedendo, entendendo que Jesus também morreu por elas. Isso são mandamentos de Deus. E você sabe que os maiores mandamentos do Senhor, né, os dois, quais são eles? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a você mesmo. Como é que você se ama? Você se respeita? Ou você chega em casa, dá um soco na parede, eu me odeio? E o que você faz? Você se odeia? Não, você se ama. Acredito que você se ama. Você sai de casa, você procura pentear o cabelo, né? Você procura ver se sua roupa não está suja. Você, de vez em quando, as mulheres mais, os homens mais raramente procuram fazer uns exames, ir ao médico, né? O pastor Sérgio, ele faz exame certinho. Eu preciso regular minha vida para fazer isso também. Mas a gente procura se cuidar, não é? Se respeitar. Quem tem Jesus no coração entende isso. Então, amar o próximo do mesmo jeito, cuidando, respeitando, sendo útil, sendo bênção. São os mandamentos do Senhor, e eles não são pesados. No versículo 5 do capítulo 2, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem se verdadeiramente aperfeiçoado. Está vendo? Existe essa íntima relação de quem é
quem deseja. E veja só como é que Deus faz acontecer a questão do executar. É quando Deus nos aperfeiçoa. Olha só, o amor de Deus tem nele se aperfeiçoado. Isso aqui é a ação de Deus em nós. Então se você tem o desejo de fazer as coisas, de guardar os mandamentos de Deus, a palavra diz que Ele aperfeiçoa o amor dele em nós. E o aperfeiçoamento do amor nos leva a fazer as coisas do Senhor. Porque sem amor a gente faz as coisas de cara feia, não é? Quando a gente faz sem querer fazer, faz por obrigação. É só olhar para você segunda-feira de manhã indo para o trabalho. Quem vai feliz e contente? Espero que todo mundo, né? Mas tem gente que não vai feliz e contente para o trabalho. A gente fala, eu odeio segunda-feira. Podia não ter segunda-feira no calendário, né? Tem gente que já gosta muito da segunda-feira, porque é o dia mais distante da próxima segunda-feira, né? Então assim, a gente tem que fazer as coisas, esperar que o Senhor nos aperfeiçoe em amor, e Ele fará isso. Aquele que diz que está nele também deve andar como Ele andou. Jesus andou em amor, como servo, apesar de ser Senhor, orando por aqueles que o crucificaram, pedindo que Deus os perdoasse. Olha só, o povo lá xingando, escarnecendo de Jesus na cruz, muitos dizendo bem feito, e Jesus fala para Deus, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles mesmos não estavam pedindo perdão. Jesus pedia perdão por eles. Você já fez isso por alguém? Essa intercessão? Já fez isso aí por alguém que você sabe que anda fazendo coisa errada e que não tem o menor conhecimento de Deus, e você pede perdão por essa pessoa? Isso é intercessão. Essa é a verdadeira intercessão. Quando a pessoa sabe que alguém não conheceu a verdade e você ora por elas. Que coisa maravilhosa isso. Esse é um mandamento de Deus para nós, é o amar ao próximo. Você não pede perdão por si mesmo, para que Deus te abençoe, te purifique, te perdoe. Jesus pediu perdão pelos outros, pelas pessoas. Isso faz parte do mandamento do Senhor para nós. Amar as pessoas, andar na luz, guardar os mandamentos de Deus, são coisas que todo cristão, verdadeiro, autêntico filho de Deus, deveria fazer, ou pelo menos deveria querer fazer, desejar fazer, e não achar que isso vai diminuir você, vai te fazer inferior, vai te fazer tapete para os outros pisarem. Não é nada disso. É andar na luz. Ninguém pisou em Jesus. Ninguém. Ao contrário, né? Foi Ele quem pisou. Que está lá em Gênesis, né? Alguém vai ferir lá o calcanhar, né? E Ele ia pisar a cabeça do inimigo. O Filho de Deus, Ele não é pisado pelas pessoas. Isso não acontece com o Filho do Senhor, com os filhos de Deus. Os filhos de Deus são instrumentos da paz no mundo, são luz e sal do mundo. Ninguém pisa os filhos de Deus. Mas se você acha que alguém está pisando em você, lembre-se do que a palavra diz, que não é o Senhor Jesus falando para nós, não é contra vocês, é contra mim. Se te afrontam, não é você, é a mim que afrontam. E não se preocupe, minha vingança, eu retribuirei. Deus faz justiça para os seus filhos. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se ocupar em querer fazer, em andar na luz, guardar os mandamentos de Deus. Se houvesse tempo, a gente ia falar sobre relacionamento aqui com o próximo, com o irmão, e o aprofundamento desse relacionamento. Mas numa próxima vez a gente vai falar sobre isso, para a gente entender de fato o que é que nós temos que fazer. Como é que nós precisamos discipular pessoas?
Mas por hoje, que Deus coloque no teu coração esse desejo de andar na luz, guardar os mandamentos de Deus, meu irmão, que fará toda a diferença na sua vida. Amém? Eu queria orar com você neste momento. Você pode ficar sentado mesmo, contanto que você feche os seus olhos. Concentre-se naquilo que você ouviu e leu aí. Queria ministrar uma rápida oração sobre a sua vida nessa manhã. Quem sabe a sua semana comece de uma maneira vitoriosa. Pai querido, a tua palavra é doce como um mel. A tua palavra vem nos alimentar como nenhum outro alimento, seja ele físico, espiritual, moral, pode fazer. Tua palavra, ela entra em nossa vida e faz saciar tudo aquilo que nós temos necessidade. E ela nos ensina a andar na luz, 100% na luz, não um pouquinho, não só um período do dia, não nos domingos à noite, mas e nem nos domingos de manhã, ou sábados, ou quintas-feiras, quando temos reunião na igreja, mas andar em todo tempo na luz. Nós não queremos ter impurezas, desvios. Nós queremos andar na luz como o Senhor aqui na terra nos ensinou a andar. Como na luz está o Senhor, como a luz é o Senhor. Nos ensina, Senhor Deus Pai, e incomoda a nossa vida, para que não passe de um dia para o outro sem que a gente confesse os nossos pecados e peça perdão ao Senhor. Que a gente não vá dormir num dia com o nosso coração carregado, com manchas, com pecado, mas que a gente busque o Senhor em todo o tempo, tirar da nossa vida tudo aquilo que é trevas, porque as trevas podem se multiplicar se nós não tratarmos delas. Que o Senhor nos ajude, nos incomode, que o Teu Espírito Santo esteja ali falando conosco toda vez que errarmos, para que a gente possa pedir perdão ao Senhor e andar na luz como o Senhor nos ensinou. E também, Senhor Deus Pai, nos ajuda a guardar os Seus mandamentos e executá-los, porque eles são prazerosos, não são penosos, não são difíceis, porque o executar provém do Senhor. A nossa parte é querer, é desejar ardentemente os Teus mandamentos e dizer que eles são bênção para a nossa vida. O Senhor deu os Seus mandamentos para nos aperfeiçoar em amor, e a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor nos aperfeiçoa para que a cada dia sejam ainda melhores, para que em nós não haja passos para trás, recuos, mas seja um caminhar para o alvo, para Jesus Cristo, para a nossa vocação. Nos guia, Senhor, pelas veredas da justiça, e a Tua palavra é justa. Como nós cantamos e fomos lembrados pelo Teu servo hoje aqui, de que o Senhor é o meu pastor, eu declaro e declamo este salmo em adoração ao Senhor junto com esta igreja, Pai, para que o Teu Espírito Santo seja derramado aqui nesta manhã. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo,
a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor para sempre. Amém. E que Deus te abençoe. Amém. Amém, pastor. Obrigado pela palavra. Quando Deus falava através da boca do servo dele, eu fui tocado pelo seguinte, irmãos: você tem intercedido ou pedido perdão a Deus pelos teus filhos? Essa é uma prática que nós, como pais, precisamos fazer. A Bíblia diz que Jó, ele intercedia, ele dava um holocausto a Deus por cada filho que ele tinha. Eu digo isso, irmão, porque nós estamos vendo o mundo que nós estamos vivendo hoje. E nós temos filhos. Nós temos que realmente interceder por os nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia. A gente ouve tanta e vê tanta barbaridade com famílias que estão perdendo filhos para o mundo, porque muitas vezes dentro da própria casa ele não tem o carinho e a intercessão dos pais. Precisamos pensar nisso, irmãos, como igreja e como salvos em Cristo Jesus. Existe alguém vindo pela primeira vez aqui na igreja, desse lado aqui? Aqui acho que todos da casa. Aqui também acho que não. Aqui nós temos um casal. Como que é o nome dos irmãos? Amém. Vocês são da central, né? Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Se quiser fazer dessa igreja, vocês estão mudando para cá agora, né? É a igreja de vocês. É um prazer para nós. Depois os irmãos estão mais próximos, cumprimento. Deus abençoe, sejam bem-vindos, viu, queridos? Em nome de Jesus. Estenda suas mãos aqui para a taça, amados. Vamos estar orando pelos pedidos nessa manhã. Deus amado, nós louvamos o teu santo nome, Pai. Já nos alimentamos pela tua palavra. Querido, nós queremos abençoar, Senhor, ser instrumento de bênçãos nesta manhã, para cada pedido, Senhor Deus, colocado nessa taça, Pai. O Senhor conhece, meu Deus, além daqueles irmãos que se colocaram a esses pedidos, o Senhor sabe até o momento. Muitos foi em lágrimas, Senhor. Muitos, Senhor Deus, vendo uma situação no fundo do poço, mas acredita pela fé que o Senhor pode reverter a situação, porque o Senhor é o Deus do impossível. Dai vitória, Senhor. Cada área da vida, cada situação colocada, Senhor, nesse papel, nesse pedido, derrama a tua graça, o teu poder, transforma, Senhor Deus, lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria, Senhor. Para louvor e glória do teu nome nós oramos, amém e graças a Deus. Temos um cafezinho ali, logo após o café nós tocamos a campainha e você pode ir para a sua classe. Também os irmãos que quiserem começar o batismo hoje, começamos domingo passado, tivemos quinta passada e já continuamos hoje. Pode nos procurar, eu ou a pastora Silvia.